Você já abriu uma porta, mesmo aquelas que são totalmente formadas por ferros? E mesmo assim você foi capaz de deslocá-las? Isso é possível graças a algumas estruturas articulares que permitem o movimento dessas peças rígidas. E o corpo humano é repleto dessas estruturas articulares, estruturas que são extremamente importantes para o movimento humano. Então, se você ficou curioso, não perca esse vídeo. Fala meus amigos, aqui é o professor Igor Melo do canal Anatolog. Hoje a aula é sobre articulações. Então, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação. E para você que já é antigo, não esqueça do seu curtir. Lembra também de me seguir lá nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando aqui em cima. Praticamente todas as estruturas têm um prazo de validade, devido ao desgaste de algumas estruturas. O corpo humano também sofre desgaste, inclusive as articulações, que continuamente há uma fricção relacionada a ela, como se diz em movimento. Ossos são muito rígidos para serem dobrados sem sofrer nenhum dano ou se partir. Felizmente, há estruturas no corpo humano que permitem que esses ossos se desloquem. Uma articulação é um ponto de contato entre duas estruturas, que podem ser ossos, cartilagens e até mesmo dentes. Quando dizemos que um osso se articula com o outro, dizemos também que esses dois ossos formam uma única articulação. Vamos ver também que os movimentos articulares não estão só relacionados aos ossos, mas também a estruturas como tendões, ligamentos, cápsulas articulares, entre outras estruturas. Muitas ações são realizadas o dia inteiro, durante toda uma vida. E as articulações conseguem suportar esse trabalho árduo durante toda uma vida. O estudo das articulações denomina-se artrologia. Artrologia é uma palavra que surgiu do grego, artro, articulação, logia, estudo de. Então seria o estudo dos segmentos articulares, estudo das articulações. Podemos classificar as articulações de acordo com sua estrutura e com sua funcionalidade. A classificação funcional centra-se na quantidade de movimentos realizados nessa articulação, surgindo assim três tipos. Primeiro tipo, a articulação do tipo sinartrose. Sin significa junto, artro, articulação. Então, uma articulação junta, uma articulação sem movimento, uma articulação imóvel. Há também as articulações do tipo anfiartrose. Anfi, dois modos, artro, articulação. Então, uma articulação semi-imóvel, podendo ter movimento ou não. E, por fim, há as articulações diartroses. Di, dois, artro, articulação. Então, são aquelas articulações que estão ligadas ao livre movimento, geralmente em maior quantidade nos membros livres. As articulações do tipo sinartrose e anfiartrose geralmente estão localizadas no esqueleto axial, exceto por algumas variações, como o exemplo da tibiofibular distal, na perna, e da articulação entre o rádio e a una. Há também um modo de classificar as articulações pelas estruturas que acompanham. A classificação estrutural baseia-se no material que une essas estruturas, podendo ser fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. Nas articulações fibrosas, a conexão entre um osso e outro é feita por um tecido conjuntivo interposto entre os dois ossos. Nesse tipo de articulação, não há cavidades articulares. Um osso fica em contato com o outro através de uma membrana de tecido conjuntivo, como eu já falei, que une um osso com o outro. Os tipos de articulações fibrosas são as suturas no crânio, sindesmoses, todas as baixas do crânio, e os dos tipos gonfoses, como por exemplo, a articulação dos dentes e a articulação do processo estiloide lá no osso temporal. As suturas são formadas por costura entre os ossos, através de um tecido conjuntivo fibroso que as une, geralmente em tamanho menor, que ocorre apenas no crânio. As bordas interligadas irregulares conferem maior resistência a esse tipo de articulação. As suturas não são apenas costuras que unem um osso ao outro. Elas também têm função importante no crescimento e desenvolvimento desse osso, já que
o cérebro ele tem que crescer e essa cavidade craniana tem que expandir. Nas articulações do tipo sindesmose, a conexão entre um osso e o outro é realizada única e exclusivamente por ligamentos, sendo fibras maiores do que aquelas que a gente viu nas suturas, o que permite maior movimentação nessa articulação. A quantidade de movimento nessa articulação ela está diretamente relacionada ao comprimento desse tipo de fibras. Na articulação tipo fibular distal, a conexão entre um osso e outro é realizada por um feixe muito curto de tecido fibroso, o que permite menos movimento nessa articulação ou quase nenhum. Já na articulação entre o osso rádio e o osso una, o seu tecido ele é maior, ele tem um comprimento maior, o que permite maior mobilidade nessa articulação, o que não significa que é um movimento amplo, mas significa que tem um pouco mais de movimento que a articulação tibio-fibular distal. Nas articulações do tipo esgonfoses, há um encaixe de uma estrutura na outra, como por exemplo, nós temos os dentes. Os dentes eles são encaixados nos alvéolos dentais. Outro exemplo de articulação gonfose é o do processo estiloide, do osso temporal. Ele se encaixa no osso, porque esse ossinho, esse processo estiloide, esse acidente ósseo, ele tem uma função muito importante como pontificação muscular e ligamentar. E ele precisa de um certo movimento, assim como os dentes precisam ter movimento para na hora da mastigação não vir a rachar. Dando prosseguimento, vou falar agora das articulações do tipo anfiartrose. O nome anfi significa dos dois tipos, né? E artrose, articulação. Então é uma articulação semi-imóvel. Eu vou explicar por que é semi-imóvel. Nesse tipo de articulação, o que une um osso a outro é tecido cartilagíneo, ou melhor, cartilaginoso. Ele se interpõe entre os dois ossos, unindo-os. Também esse tipo de articulação não possui cavidade articular, então ela limita muito a movimentação desse tipo de articulação. Além do mais, esse tipo de articulação ainda pode ser subdividido entre tipos sincondroses e sínfises. As articulações sincondroses são possíveis através de uma cartilagem hialina que se interpõe entre os dois ossos. Temos como exemplo de articulação do tipo sicondrose as cartilagens epifisais dos ossos longos e dos ossos largos, que com o desenvolvimento humano ele dá origem ao tecido ósseo, surgindo assim um osso mais forte e resistente, ou até mesmo fundindo ossos, como exemplo do ilíaco. O ilíaco ele possui toda uma cartilagem subdividindo os três ossos, o ilho, o isco e o pubis, e com o desenvolvimento humano esse osso vai se fundindo e forma um único osso, como também acontece no crânio. O osso frontal, quando na criança, ele possui dois ossos. E com o passar do desenvolvimento humano, esse osso se funde, formando uma única articulação. Isso é possível graças a essa cartilagem epifisária que fica nesses ossos, os subdividindo. Outro exemplo de cartilagem, de articulação sincondrose, são as cartilagens das costelas, que unem os ossos da costela ao osso externo. A cartilagem hialina ela também está presente em outro tipo de articulação, que são as articulações do tipo sinoviais, as diartroses, que a gente vai falar na próxima aula. Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, fica a dica. Então, como eu falei, elas estão presentes lá nas diartroses, nas sinoviais. Por quê? Toda articulação sinovial ela precisa de uma cartilagem envoltória nas epífises dos ossos, porque esse osso ele vai se conectar com o outro, e isso gera fricção, uma fricção que às vezes pode dar desgaste ósseo. E essa cartilagem ela permite uma maior maleabilidade desse osso e permite um melhor deslize, evitando ranhaduras nos próprios ossos, e até mesmo ralando os ossos. E por último, as articulações do tipo sínfise, que são fibrocartilaginosas e unem um osso ao outro. Temos como exemplos de sínfise a articulação entre os dois ossos do ilíaco, a articulação na sínfise púbica, onde a região do pubis conecta-se ao outro e no meio delas tem uma cartilagem que vai, além de evitar impactos nessa região, ele também conecta um osso ao outro. Há também aquelas sínfises que ficam entre as vértebras do corpo humano. Toda a coluna vertebral ela possui sínfise entre elas, que reduz esse impacto. Ou seja, essa cartilagem elas são muito resistentes, já que ela pode aguentar forças de pressão, todas as forças de tração e rotação elas aguentam também, então elas são bastante resistentes. Bom, meus amigos, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque essa aula ela vai ser dividida em duas partes.
A primeira parte eu falei sobre a articulação do tipo fibrosa e do tipo anfiartrose ou cartilaginosa, como você queira. Na próxima aula eu vou falar das sinoviais. Por que eu dividi? Porque as articulações sinoviais elas necessitam de um carinho maior, tendo em vista que elas são maiores do que as fibroses e sinartroses no corpo humano e tem mais importância quando a gente fala de movimento humano.